materialidade dos desafios, mas não só dos desafios, eu achei interessante que o próprio evento coloca como primeira palavra a possibilidade, né? A gente pensar de forma coletiva as possibilidades dessa interdisciplinaridade entre o serviço social, a psicologia, a pedagogia, como a gente pode trabalhar de forma coletiva para a construção de uma outra sociedade, para a construção de princípios democráticos, para uma construção de uma educação que a gente, outro projeto de educação que a gente acredita, a gente sabe que precisa ser construído de forma coletiva, né? Eu acho que o evento ele vai ser muito sobre isso, para a gente fazer esses momentos de reflexão aqui na apresentação dessas experiências que vocês vão fazer essa troca com a gente, mas também nas mesas temáticas. E aí eu já deixo o convite que amanhã nós teremos dois importantes momentos pela manhã. A primeira mesa, 8h30, vai ser sobre as políticas e ações para a presença da equipe multidisciplinar na escola. Quem puder participar de forma presencial vai ser um momento muito interessante para a gente fazer essa discussão presencial, mas também teremos transmissão das mesas amanhã. E às 10h20 teremos a segunda mesa, que vai ser sobre a atuação da equipe multidisciplinar das escolas. Então, a gente vai ter uma manhã muito rica de debates, que vai ser um momento de aprofundar e continuar o que a gente vai começar agora nessas nossas discussões sobre os trabalhos que serão apresentados aqui. A nossa sala, a gente está com 7 trabalhos, então, pensando um pouco na gestão do tempo, eu acho que a gente poderia tentar fazer a apresentação dentro dos 10 minutos, claro que se prolongar um pouco mais, 2 minutinhos, 3, não é problema, eu acho importante ter essa possibilidade realmente de se expressar, e ao final das apresentações a gente faz uma rodada de discussões, impressões e aprofundamentos mesmo sobre as diferentes apresentações que vão acontecer agora durante a nossa sala. Eu acabei esquecendo de me apresentar no início, me chamo Ada Lopes, eu sou professora do Departamento de Serviço Social da PUC de Minas Gerais, então é um prazer mais uma vez tê-los aqui. E aí eu acho que a gente pode seguir de fato aquela sequência que a gente pensou, que a organização nos repassou, e pensando na gestão do tempo, acho que a gente já pode iniciar. Eu já vi que já colocaram aqui o início da gravação. O nosso primeiro trabalho da planilha é o trabalho da Cristiane Carvalho da Silva. Ela se encontra? Boa noite, Sim. Ada. Boa Tudo noite, bem? Boa tudo bem? noite, Tudo jóia. colega. Estou aqui, estou presente. O Vitor também, que é o estagiário que na época, agora já formado psicólogo, também me acompanha, vai me ajudar, tá bom? Ótimo. Podemos começar? Pode ser. E aí a gente pode combinar? Quando estiver faltando 2 minutos para os 10 minutos, eu vou levantar minha mãozinha só com a título de informação de tempo. Só para vocês terem uma noção. Quando estiver com 8 minutos, eu levanto a mãozinha. Perfeito, Ada. A Combinado. palavra é com você. Pode iniciar. Obrigada. Boa noite a todos, todas. Eu sou a Cristiane Carvalho, eu falo aqui de São Paulo, sou psicóloga do Núcleo de Apoio e Acompanhamento para Aprendizagem na APA. O Vitor, ele vai espelhar aqui o nosso trabalho. Vitor, por favor. Vocês me dão um ok quando vocês conseguirem ver, tá bom? Tá bom. Perfeito. Eu estou vendo, vocês estão também já vendo? Estamos. Está pequenininho, mas dá para ver. Dá para ver? Dá sim. Então tá bom. Então aqui tem o nome, tá? Fortalecimento de ações integradoras na promoção de uma cultura de paz, equipe na APA e colegiado do Grêmio, tá? Pode passar para o próximo, por favor, Vitor. E aí, então, quando eu penso nesse trabalho, a equipe pensa nesse trabalho, é para a gente pensar e articular nesse território de freguesia Brasilândia, aqui no município de São Paulo, nessas articulações com as escolas em prevenções às violências.
Então, quando a gente fala nessas prevenções à violência, desse núcleo que o NAAPA ele compõe, vai até as escolas, né, nessas ações que a gente fala de zelar por todas essas negligências e violações de direitos desses bebês, crianças e adolescentes, a gente pensa assim, a violência hoje dentro do espaço da escola é uma das nossas atuações, tá? Então a gente fala sempre dessa violência na escola, que é essa violência institucional, né? A gente fala também dessa violência que acontece. Pode deixar, por favor, Vitor. Então, assim, violência na escola, tá? Então, tem todo esse contexto dessas violências, né, que os estudantes eles vão ali reproduzindo dentro desse dia a dia, e nós vamos conversar aqui sobre elas, da escola, né, que é essa violência institucional, e contra a escola, que é contra o equipamento da escola, equipamento não enquanto uma pessoa física contra outro estudante ou contra um colaborador, um professor, mas contra o equipamento. Então, a gente sempre explica para eles terem ciência desse da, na e contra. Pode passar para o próximo, por favor, Vitor. Aí nós temos, né? Eu vou ler aqui para vocês. A gente conversa com eles sobre essas violências e a gente vai falar então dessas ações sobre bullying e cyberbullying. Então tem o bullying físico, o bullying verbal, o bullying moral, o bullying social, o psicológico, o material, o sexual e o cyberbullying. Pode passar para o próximo, Vitor. E aí, dentro desse contexto, o que que nós pensamos? Quem é a voz dentro desse espaço da escola? São os estudantes. Esse espaço ele é pensado para eles, né? A gente sempre pensa nos nossos currículos, nossos planejamentos aqui enquanto município, para o nosso bebê, criança e adolescente. Então, como dar voz e chegar nesse protagonismo desses estudantes, pensando nessas violências, de uma forma que a gente possa ouvi-los, e que não seja assim, da diretoria para cada escola, mas que a gente possa dar mesmo protagonismo para cada escola e esses estudantes. Pensamos, então, vamos chegar no colegiado dos grêmios, porque são os estudantes que são eleitos, né, por outros estudantes numa chapa, então assim tem o período e eles compõem a voz desses outros estudantes que estão ali nesse espaço da escola. Então eles são para a gente esse chamamento multiplicador. Então a gente sempre coloca esse desenho, ele traz um simbolismo muito importante, que a gente pensa assim, o bullying e todas essas descrições de bullying que eu falei aqui para vocês, o cyberbullying, né? E dentro dessas violências de bullying, é que eles estejam cientes também que nem tudo é bullying, que a gente também tem o racismo, violência de gênero, misoginia, xenofobia, e aí, novamente, né, a violência da, na e contra a escola. Então, assim, a gente vai até as escolas, entre essas EMEFs, né, aqui do município, a gente conversa com esse colegiado do Grêmio sobre essas violências, se elas acontecem nesse espaço da escola, a gente monta um planejamento junto com a gestão da escola, junto com os professores, junto com os estudantes, e a gente vai pensando em ações ao longo do ano, né? Então, assim, não é uma ação, duas, essa ação, ela acontece esse ano letivo todo. Pode passar para o próximo, por favor, Vitor. E aí, como eu falei para vocês, essa ação, ela tem que estar registrada nos nossos documentos, né? Porque a gente fala assim de todo um contexto de forma integral. Então, a equipe gestora, os professores, os estudantes do colegiado do Grêmio, que serão os multiplicadores dentro desse espaço também ali para as outras salas, né? Vai estar presente no projeto político-pedagógico da escola para nos dar devido respaldo, e a gente vai acordar ao longo do ano esse planejamento. Então, aí vocês podem ver, né, nesse cronograma, tem até ali bem pequenininho, mas preservando a imagem dos estudantes, uma dessas minhas ações com o colegiado em uma das EMEFs, tá? Então, o que é importante dentro de tudo isso? Estar no planejamento pedagógico,
né? Porque a gente tem esse respaldo dessa mudança, da gente poder olhar o nosso planejamento e ver os nossos avanços e dar voz ao nosso estudante. Pode passar para o próximo, por favor, Vitor. E aí, então, nessas ações, a gente monta com os estudantes vários materiais, vídeo, livro, revista, folders, e uma das coisas que funcionou muito, né, foi a gente pensar junto com eles, com os estudantes, a construção de um folder onde tem lá falando sobre bullying, cyberbullying, o QR Code para saber mais, né, onde a gente tem a construção desde esse material com os estudantes, que nessas ações da divulgação nas escolas, da nossa ação de roda de conversa, ali com o colegiado do Grêmio, tem esse instrumental que tem a característica deles, né? Então, eu tenho aqui, como o Vitor está apresentando, mas tem uma aqui também na minha mão, ó, então vocês podem ver, é construído sempre com eles, tá? Porque aí cada escola fica com a sua característica de chamamento. Pode ir para o próximo, por favor, Vitor. E aí temos algumas fotos, né? Porque se a gente for pensar, o tempo, espaço e materiais, eles são tão importantes quanto as nossas ações, porque esse espaço da escola, ele fala, né? Então, a gente não deixa a sala, assim, em fileira, a gente coloca em roda, né? Tem ali os folders dispostos, a gente faz um ambiente acolhedor para a gente ouvir mesmo o nosso estudante dentro desses contextos. Não é uma aula expositiva, tá? A gente quer dialogar e sair dali com acordos, né, para outros encontros e também ver avanços, né, trocas dentro desses momentos. Pode ir para o próximo, por favor, Vitor. Ainda não passamos, Vitor, eu vejo cortado um pouquinho, mas a gente tem o QR Code, tá? O QR Code, ele, eu falei aqui para vocês do material do Conhecer para Proteger, né? Que é um dos materiais que a gente usa aqui da Prefeitura de São Paulo, que a gente segue como norteador dessas ações de prevenções às violências nas escolas. Então, aí a gente disponibiliza o QR Code, tem o livro também, físico para os estudantes, para os colaboradores, tá? Pode ir para o próximo, por favor, Vitor. E aí temos as referências, né? A gente sempre traz aí do nosso currículo, nossos materiais, também de outros municípios. Acho que tão importante quanto a gente dá visibilidade para o que a gente está fazendo aqui em São Paulo, mas também a gente ter essa troca, dialogar. Não sei se eu consegui estar nos 10 minutos. É isso, gente. Então, essa ação é para a gente pensar nessa dentro desse espaço, que os nossos estudantes entendam da, na e contra a escola e que a gente vá ao longo do ano. É isso. Obrigada, Vitor. Foi dentro do tempo, assim, 8 minutos e 40 segundos. Deixa eu abaixar minha mão. Muito obrigada, Cristiane e Vitor, pela apresentação. Como eu coloquei no início, a gente vai fazendo as apresentações e, ao final, a gente faz um debate qualificado de todas as exposições que a gente fez durante o nosso encontro. O segundo trabalho, você ia falar alguma coisa? Alguém ia falar alguma coisa? E assim, licença, Ada, boa noite, tudo bem? Boa noite, tudo jóia? É porque é o seguinte, é só para avisar que o meu grupo, pela listagem aí, acho que ele é o terceiro. E a pessoa que vai apresentar tá com um pouquinho de dificuldade de entrar aqui por causa desses logins do Teams, que às vezes deixa a gente meio maluca. Então é só para qualquer coisa colocar a gente mais pro final, por gentileza. Não, tranquilo. Inclusive, uma das coisas que eu coloquei bem no comecinho é que a gente vai seguindo a sequência da lista, mas caso tenha algum imprevisto, a gente vai colocando ao final. Aí, quem ficou, teve algum problema de acesso, vai vindo para o final da lista. Mas é tranquilo. Cristiano, fique à vontade. Olá, boa noite a Boa todas, noite. todos e todes.
Primeiramente, eu agradecer aqui pela oportunidade, né, de um seminário tão bacana, no momento muito importante da história, né, de se discutir o serviço social, a psicologia na educação. E esse seminário, ele trouxe uma coisa muito legal, que é a pedagogia, né? A gente sempre está falando muito do serviço social da psicologia e esquece de dialogar com quem já está fazendo história há muitos anos nesse campo. Então, acho que é uma assertiva muito grande, né, de ter essa amplitude. No segundo, saudar, né, pessoas que eu tenho muito carinho, admiração, respeito, que são colegas de longa história, inclusive minha ex-professora, querida ex-professora, a Sonzinha, que está aqui presente, né, a Clause, né, que atualmente faz um trabalho muito bacana, representando o CRES na Comissão de Educação, professor Valdeir, né, eu não sei se ele está, porque eu acho que eu vi ele mais cedo na sala, e foi colega também de trabalho e de formação, e a Ada, né? O Ada, a professora Silvia Yanolas me falou muito de você, mas eu não te conhecia pessoalmente. Aí eu fui associando aqui, é uma pessoa assim que não conheço, mas que a Silvia sempre falou muito de você. Ela falou, ela tem uma ex-aluna nossa que está em BH, e enfim, que bom conhecê-la agora pessoalmente. Então, gente, me apresentando, né? Meu nome é Cristiano, eu sou assistente social, eu sou formado pela PUC, e atualmente eu sou acadêmico do curso de doutorado em serviço social pela Universidade Estadual Paulista, na cidade de Franca. E sou pesquisador do GEPES, que é o Grupo de Estudo e Pesquisa sobre Serviço Social na Educação, né? E o GPS é um grupo que já tem 12 anos de história, né? Tem articulado, ele também é um grupo de pesquisa que tem uma característica que ele é um grupo interinstitucional, né? Já que ele agrega a Unesp, ele surge na Universidade Estadual Paulista, e ele também tem na vinculação, também a representação com o professor Ney na Faculdade de Serviço Social da UERJ, Estadual do Rio de Janeiro, e da Universidade Federal da Bahia, né? Então, hoje o GPS é coordenado pela professora doutora Eliana Canteiro Bolorino, que infelizmente não pôde estar aqui, né? Ela é uma das autoras dessa pesquisa, que ela está dando aula nesse horário, enfim. Enfim, o GPS é esse grupo grande que tem mobilizado ao longo desses últimos 12 anos uma série de aproximações sobre a temática do serviço social na educação, né? E o trabalho, deixa eu cronometrar o tempo aqui, gente. Não ser deselegante falar mais do que o tempo estabelecido. E o GPS, ele está em curso, né, uma pesquisa desde 2022, que é a pesquisa sobre tendências do trabalho de serviços de assistentes sociais na educação básica no Brasil. Essa pesquisa é financiada pelo CNPq, né, e assim, não vou nem me arriscar a falar nomes, porque são muitas pessoas envolvidas, né, então a pesquisa, ela tem uma série de etapas, né, no primeiro momento foi uma análise dos bancos de teses e dissertações na área de serviço social de todos os programas de pós-graduação em serviço social do Brasil, né? Então, existe um número, depois a gente pode até dialogar sobre isso, né, que, embora incipiente, mas muito significativa a produção do serviço social brasileiro sobre a educação básica, o trabalho de assistentes sociais na educação básica, as políticas de educação e a contribuição do serviço social. Depois nós tivemos, dessa análise, né, nós tivemos uma segunda etapa, que é a qual eu pretendo expor aqui rapidamente nesta noite, que foi o seminário que aconteceu no ano passado. Esse seminário, ele aconteceu em todos os estados do Brasil, inclusive Brasília, né, Distrito Federal. E esse seminário, foram 2 noites de debate, né, que no primeiro momento nós tivemos a oportunidade de ouvir sujeitos, interlocutores a nível local, falando sobre a política de educação nos seus estados, municípios, né, um viés interdisciplinar, contando com professores, pesquisadores, militantes da educação brasileira, representações do conjunto Cefes, que é o Conselho Federal de Serviço Social, do Conselho Regional de Serviço Social, da ABEPS, que é a Associação Brasileira de Ensino e Pesquisa em Serviço Social, e enfim, né? E no segundo dia nós tivemos a oportunidade de ouvir, né, assistentes sociais que estão desenvolvendo a implementação do serviço social na educação básica nos municípios.
Então, a partir disso, nós tivemos, foram todos esses momentos foram gravados, né? Foram 2 meses de seminários, né? Enfim, então tem um material muito rico em que hoje a gente, né, estamos trabalhando aí para ter um panorama sobre o trabalho de assistentes sociais e a contribuição de assistentes sociais na educação brasileira. E agora, a terceira fase da pesquisa, depois eu posso até socializar, se me for permitido, nós estamos coletando dados a partir de um questionário, né, um questionário online direcionado para assistentes sociais, né? Quem sabe num segundo momento dialogamos também, né, com os psicólogos, pedagogos e demais profissionais que compõem a educação básica no Brasil, mas nesse momento nós estamos fazendo um recorte sobre as atribuições e competências, né, de assistentes sociais. Enfim, então o GPS ele está desenvolvendo essa pesquisa, a pesquisa vai com o CNPq vai até o próximo ano e esperamos, né, trazer contribuições para o debate, né, já que é um debate relativamente novo, né, mas que tem uma história, né, são mais de 23 anos de luta pela inserção dos assistentes sociais e psicólogos na educação básica no Brasil. Então, gente, aqui é um recortezinho, né, de uma das tendências que apareceu e, consequentemente, uma reflexão, né, que é a compreensão da educação básica no Brasil a partir, né, da inserção de assistentes sociais na educação básica, desculpa, e a relação com a rede de proteção social. Então, isso ele aparece como uma das tendências, como eu falei, uma pesquisa ampla, e nós pegamos esse ponto, né, para fazer essa discussão, né, nessa noite, nesse momento, né, enfim. Então, acho que a primeira coisa que nos perpassa, que é uma necessidade, já que é um debate interdisciplinar, é de trazer um pouco das nossas especificidades, né? Então, o que torna, eu acho que é uma questão para se pensar, né? O que torna a relação entre serviço social e a categoria questão social essencial para compreender a inserção de assistentes sociais na educação básica no Brasil. Logo adiante, eu vou falar um pouquinho sobre essa categoria, que ela é tão importante, né, para assistentes sociais, que é a questão social. Outro ponto que nós trazemos é como tem sido a construção das estratégias para que assistentes sociais desenvolvam habilidades e competências na educação básica, né? E outro ponto, né, para se pensar, então qual que é a relevância, né, o porquê da escola, né, ser compreendida como uma instituição integrante do Sistema de Garantia dos Direitos de Crianças e Adolescentes, o SGDA, no Brasil. Então, nós partimos, né, de uma justificativa que é compreender mesmo esse contexto, a complexidade da nossa formação social, né? O Brasil é um país muito complexo, e nós temos o desafio de entender essas complexidades por diversos âmbitos, diversos aspectos, né? Então, a primeira diz respeito a compreender mesmo, né, qual que é o lugar do Brasil na divisão internacional do trabalho, né? O Brasil, ele hoje passa a ocupar um país capitalista, né, mas que está na periferia e tem uma relação de dependência. E que, ao longo dos últimos anos, ele entra nessa malha, nessas construções sociais aí que confere essa concepção de um Estado do neoliberalismo e que molda e reconstrói, destitui todo um conjunto de direitos, né, consolidados a partir da Constituição Federal de 88, mas que nós vivemos ao longo, desde a década de 90, o que uma pensadora da área de serviço social chama, né, a Elaine Berry, que vivemos um processo de contra-reforma do Estado, ou seja, destituição de direitos. E o abismo que existe na realidade brasileira, em que nós temos direitos positivados, mas que esses não são efetivados. Então, nesse contexto, né, também é importante destacar uma discussão muito importante que tem sido feita sobre o trabalho, né, as concepções do mundo do trabalho, as transformações do mundo do trabalho. O professor Ricardo Antunes, da Unicamp, a professora Raquel Racheles, da PUC São Paulo, né, tem feito essa discussão sobre a nova morfologia do mundo do trabalho. E isso implica, né, no mote que é a flexibilização, traz impactos na sociabilidade e na reconfiguração das políticas sociais de forma peculiar com a política de educação básica, né, já que é o nosso foco de estudo aqui. Então, esse é o cenário, assim, falando muito brevemente, isso aqui tem muitas formulações teóricas, práticas, né, enfim, empíricas, que nos ajudam a entender a realidade brasileira, a nossa formação social e, consequentemente, o lugar que o Brasil está.
Outro aspecto que nós temos que caracterizar, né, são os distintos projetos societários em disputa, né? Então, a educação, nós temos que ter, né, em vista que falar de educação não é uma coisa neutra. A educação representa distintos projetos em disputa. O primeiro aspecto que destaco aqui diz respeito à ideia de classes sociais. O segundo, a formação humana, que, né, já que nós estamos falando das classes sociais, então existem dois projetos, esses projetos estão em disputa, nós vamos localizar aqui também um outro projeto, o projeto neoliberal, que vai trabalhar para com que haja uma formulação de políticas e de práticas educacionais um viés acrítico, tecnicista, voltado aí apenas para a efetivação do trabalho simples ou a formação de consumidores, né? Mas o nosso projeto, ao qual que nós nos credenciamos e temos construído ao longo dos últimos anos, é a defesa da educação integral, que possibilita o desenvolvimento das potencialidades humanas, contribuindo na formação de sujeitos críticos, autônomos, e por que não falar, né, numa perspectiva de educação para, né, emancipação política e humana. Então, o terceiro momento, eu trago aqui uma questão sobre os sujeitos, né, e a vivência na escola. Então, nesse projeto, nesses processos de disputa, nós temos que ter... Deixa eu olhar o programa aqui. Que a educação, ela está, como eu falei anteriormente, concatenada, né, a esses distintos projetos societários, mas que nesse processo... que o processo de escolarização ele tem demandado do Estado, a formulação de políticas públicas que promova a inclusão, mas, no entanto, sobre qual viés. Então, isso é muito importante para nós. Hoje também é inegável os avanços que nós temos aí no viés de trazer a educação na perspectiva interseccional, né, que é essa leitura das classes sociais, da questão étnico-racial, a questão indígena, dos quilombolas, da população LGBTQIA+, das pessoas com deficiência, né, nesse contexto. E aí eu trago aqui rapidamente uma citaçãozinha que é do professor, né, Antônio Nova, daqui da Universidade de Lisboa, né, inclusive nesse momento eu estou aqui na cidade de Lisboa, que ele nos diz o seguinte, que concomitante a essas transformações societárias, né, a escola deve possibilitar diferentes caminhos de escolaridade, recursos e adaptações de cada estudante, especialmente os divindos das classes mais empobrecidas, para que atribua sentido ao espaço escolar. Então, nesse contexto, que nós localizamos aí o conjunto das expressões da questão social que passam a fazer parte desse universo escolar. Então, tinha preparado aqui até uma discussãozinha muito breve sobre a categoria questão social, mas que não vai dar tempo, talvez no debate a gente possa trazer isso, né? Eu, particularmente, gosto muito da definição feita por dois pensadores da área, que é o professor José Paulo Neto e a professora Marilda Vivida Yamamoto, mas de uma forma bem breve, dizendo que questão social não está reduzido a entender como problemas sociais. Questão social diz respeito às sequelas, contradições da sociedade capitalista, mas antes de qualquer coisa é resistência, é luta, é estratégia. E é aí que o serviço social ele se insere, né, no conjunto de estratégias para com que viabilize formas, né, de permanência de direitos da população, de uma forma geral, e principalmente aqui no nosso recorte de crianças e adolescentes, e que, consequentemente, a escola seja compreendida como um espaço de proteção social. Então, nós temos aí um conjunto de legislações, né, de construções históricas, especialmente a partir da Constituição de 88, do Estatuto da Criança e do Adolescente de 1990, o ECA, né? Então, nós temos todo um aparato institucional ao qual devemos caminhar, né, ou devemos efetivar, compreender a escola dentro de um contexto. Então, o grande desafio que aparece nas tendências da pesquisa é que a escola ainda é vista como uma ilha. Muitos profissionais da educação, isso tem mudado, mas ainda persiste um entendimento que a escola é um lugar da transmissão do conhecimento. Então, uma das questões que tem atravessado a inserção dos assistentes sociais e os psicólogos, numa perspectiva crítica, diz respeito a essa tendência, né, de manutenção da escola como um espaço da reprodução e transmissão do conhecimento. Então, nós fazemos uma reflexão, eu acho que nos cabe fazer uma reflexão constantemente sobre que concepção é essa, né? Afinal, a escola ela não é uma ilha. A escola, ela, da mesma forma como ela influencia a comunidade, ela também recebe todas as tendências, né, que atravessam a vida da comunidade escolar, as formas de violência, as formas de opressão, enfim,
são várias questões ou expressões da questão social que aparecem nesses territórios e que influencia, inclusive, a capacidade da escola assumir o seu papel educativo. Então, é um convite, são dados que temos, né, para pensar, para problematizar sobre a escola repensar o seu lugar numa rede, repensar o seu lugar e, especialmente, se colocar na perspectiva aqui de uma rede de proteção social, né, especialmente a infância e adolescência. Enfim, gente, são muitas coisas, já estou no tempo aqui, mas a ideia aqui é contribuir para a área de serviço social e para a educação no que diz respeito a uma redefinição e mesmo, né, uma aproximação sobre a formação profissional e exercício profissional. Uma crítica que nós também temos desenvolvido e que nós queremos até levar para o próximo Encontro Nacional de Pesquisadores da área de serviço social é sobre a formação. Né? Como se tem dado a formação das e dos assistentes sociais para trabalhar na educação básica. Enfim, é uma questão que se aparece aí no horizonte, né? E que devemos fomentar, potencializar para que, de fato, tenhamos condições de desenvolver estratégias pertinentes. A questão também perpassa, enquanto desafio, é estreitar o vínculo entre escola e comunidade e as famílias de forma a enfrentar essas expressões da questão social no cotidiano. Não vamos dar resposta, porque elas são complexas e diz respeito à própria origem, né, e formulação do Estado. Mas nós estamos falando de sujeitos reais, da vida real de pessoas. Então, temos que buscar respostas. E contribuir para a consolidação de uma cultura de educação e direitos humanos, né? É um debate também muito caro, muito importante para a nossa área. Desculpa, gente. Não, tudo bem, Cristiano. Muito obrigada pela sua exposição e realmente muitos elementos para a gente discutir ao final das apresentações. Obrigado. O grupo 3, da Ana Paula, Denise, já é possível a apresentação ou a gente pode passar para um próximo trabalho? Acho que a gente pode passar, então. Luiz Henrique, não é o mesmo ainda do Luiz Henrique. O Elcio, Jordana. Me ouvir agora? Oi, estamos ouvindo. Tá? Ótimo. Pode compartilhar a tela? Pode sim, pode sim. Fique à vontade. Aí, estão conseguindo ver direitinho, gente? Sim. Sim? Beleza, então vou começar então. Boa noite, gente. Primeiro vou me apresentar, né? Eu sou o Elcio Antônio Moreira Júnior, eu sou formado em Psicologia pela UFMG, sou membro e pesquisador do LIEP, né, que é o Grupo Interinstitucional aqui de Minas Gerais. Esse trabalho eu escrevi junto com a Jordana, que também é psicóloga pela UFMG e também membro do LIEP, e com a professora, doutora Débora Rosário Barbosa, que também é membro do LIEP. E por esse evento, né, ter como tema as possibilidades e os desafios da atuação da psicologia, da pedagogia e da assistência social na educação, a gente decidiu fazer o recorte relacionando com os desafios da comunicação nesse ambiente escolar, desse profissional da psicologia escolar, nesse ambiente escolar. Agora eu vou fazer aqui uma breve introdução, porque todo esse trabalho foi feito baseado no estágio em psicologia escolar institucional que a gente fez na UFMG. Eu vou explicar rapidinho como é que funciona esse estágio para ficar dentro do tempo, né? Então, primeiro a gente passa por um período de observação nas escolas, que dura ali cerca de um mês e meio. Depois desse período de observação, depois da coleta de informações, enfim, a gente começa intervenções semanais com os gestores, com os discentes e com os docentes. Aí a gente vai dividindo em grupo e cada grupo vai ficando com uma classe desses indivíduos dentro do ambiente escolar ali. E além dessas intervenções, a gente também oferece o acolhimento individual no formato de plantão psicoeducacional. E também, né, a gente é munido dessas supervisões semanais junto da professora Débora. Então, todo esse trabalho assim, a gente fez para falar sobre como que funcionava essa comunicação entre o grupo de estagiários e a comunidade escolar como um todo, assim, e vice-versa, de como que essa comunicação se dava. Porque para a gente, para o nosso grupo de estagiários, assim, para a nossa supervisora, a comunicação, ela foi a melhor ferramenta para a nossa atuação dentro das escolas. A gente tentou deixar sempre uma comunicação muito clara com os sujeitos que estavam ali, para a gente tentar
exercer o nosso trabalho da melhor forma possível. No caso desse trabalho em específico, a gente vai fazer o recorte dos gestores, como foi a comunicação com os gestores e com os discentes. Aí, para começar, eu queria falar um pouco sobre essa ideia que a Kupfer vai trazer, que é que a psicóloga escolar ela não deve atender nem recusar as queixas e as demandas que a escola dirige para ela. Ela deve escutar. E que a partir dessa escuta atenta e comprometida, que a gente vai conseguir romper com a reincidência de discursos institucionais cristalizados e também colaborar para que ocorra o relançamento da circulação de fala. Porque isso vai provocar assim, o arejamento e uma propulsão para a mudança, contribuindo assim, no molde que a gente propõe na psicologia institucionalista, que é trazer o instituinte rompendo com as amarras e as mesmices do instituído, né, no caso. Então, o psicólogo escolar vai atuar como mediador das relações dentro do ambiente escolar, tanto com sujeitos que estão ali dentro da escola, quanto com a comunidade fora da escola, mas que também atua ali nas relações. E é por meio dessa escuta qualificada que ele vai colaborar para poder potencializar esses indivíduos que estão presentes ali na comunidade escolar. Então, toda essa questão da comunicação ela tem que ser feita assim, com muito cuidado, porque dependendo de como ela foi feita, dependendo se aconteceu um mal-entendido, se essa comunicação não foi feita de uma forma qualificada, pode acontecer muitos malefícios e que pode atrapalhar todo o projeto interventivo, assim. Porque, por exemplo, no caso desse estágio em específico, era a nossa primeira vez nessa escola, a gente tinha acabado de começar o estágio nessa escola. Então, assim, e também por ser um ambiente novo para a psicologia escolar como um todo, agora que a gente está começando a entrar, assim, com a lei, né, começando a entrar, assim, de forma definitiva nas escolas, essa questão da nossa função, de como que a gente ia atuar, é muito novo, a gente ainda está construindo isso ainda. E também os sujeitos ali que estão dentro da escola, eles também não têm muita ideia de como que a gente vai atuar, como é que vai ser o nosso trabalho ali dentro. Então, assim, dependendo de como acontecesse essa comunicação, poderia acontecer um fechamento de portas para a gente ali. A gente poderia não continuar atuando naquela escola. Então, assim, essa comunicação tinha que ser feita da melhor forma possível, da forma mais clara possível, para também não atrapalhar o nosso trabalho, nem o trabalho daqueles sujeitos que estão ali presentes, né? Porque assim, a gente acredita que com essa comunicação sendo feita com qualidade, a gente começa a ter avanços em termos relacionais e interpessoais, e que a partir desses avanços, dessa criação de laços, que a gente vai conseguir construir e abrir espaço para a nossa atuação da melhor forma possível ali naquele ambiente. Agora aqui eu vou falar dos recortes propriamente ditos, assim, de como que estava acontecendo essa comunicação. Primeiro eu vou falar em relação aos gestores, principalmente o coordenador pedagógico, porque ele era o sujeito ali mais atuante da gestão, principalmente na relação estabelecida com o grupo de estagiários ali. E nesse caso específico, eu que fiz essa ponte com o coordenador, então, assim, eu levava para a supervisão as nossas conversas, de como que acontecia. Então, assim, a gente criou como objetivo estabelecer uma convocação dele para ele ser o nosso parceiro. Em nenhum momento a gente quis ultrapassar a autoridade dele, é uma construção em conjunto. Então, assim, a gente convocava ele o tempo todo para ser parceiro da gente, das nossas atuações, das nossas ações, e isso foi muito importante, tanto para a gente potencializar como grupo dentro da escola, e também para potencializar aquele sujeito ali, tanto como indivíduo mesmo, quanto como profissional. Agora, em relação aos discentes, que a gente realizava intervenções semanais com eles, né? Enfim, o nosso foco principal, assim, era conhecer as demandas deles e, a partir dessas demandas, a gente fomentar os debates que abarcassem essas demandas. Porque isso era muito importante para a gente, porque isso fazia com que eles tivessem vontade de participar das intervenções. Eram intervenções que eles participavam se eles quisessem, eles não eram obrigados, só que por ser temas, né? Eu vou falar mais um pouco depois sobre os temas geradores, mas assim, por ser temas que eles se interessavam e que eles escolheram, eles se sentiam mais à vontade para participar, porque eles escolheram aqueles temas. São temas que realmente faziam a diferença na vida deles e que eles queriam comentar sobre, discutir sobre e estar se apoiando sobre. Que são esses temas geradores, né? Que a gente vai pegar como base as palavras geradores do Paulo Freire, que a nossa professora fala o tempo todo sobre isso, e ela que trouxe esse termo temas geradores para a gente, e que isso foi extremamente importante, basicamente foi a nossa base, assim, para esse trabalho com os discentes. Porque
a partir desses sistemas geradores e das nossas observações lá no início do estágio, a gente trazia os temas que a gente sentia necessário, que os alunos sentiam necessário para serem trabalhados assim, e que isso gerava uma participação ativa deles assim. E outro ponto muito importante assim também, que a gente foi percebendo durante as supervisões, durante as intervenções, foi que o sigilo, no início assim do estágio, a gente estabelece alguns combinados com eles, né? E um desses combinados foi o sigilo, assim. A gente combinava que tudo que fosse falado ali nas intervenções, tanto por eles quanto por nós, ia permanecer em sigilo. E isso foi, tipo, extremamente necessário, assim. Opa, passei sem querer, desculpa. Isso foi extremamente necessário, assim, para estabelecer um bom trabalho, porque eles sentiam muita vontade com a gente. E a gente conseguia avançar muito em vários temas e todos participavam, era muito legal mesmo. Isso, e o sigilo e essa questão dos sistemas geradores foi assim essencial para que isso acontecesse. E tudo isso gira em torno da comunicação, né, que é o ponto principal para a gente aqui. Agora, já partindo para a comunicação, ou para a conclusão, para terminar, enfim, o nosso papel principal assim dentro do estágio era ampliar a visão que, não só aquela escola, mas eu acho que a grande maioria dos sujeitos, de forma geral, assim, que não tem muito conhecimento nesse sentido, acredita que o papel do psicólogo escolar, então, na escola ali, é o trabalho clínico, é um trabalho que acaba que a gente sabe pode ser patologizante, medicalizante e, na gigantesca maioria das vezes, individualista. Toda a culpa cai em cima do aluno. Então, o nosso papel ali era passar para a comunidade escolar, tanto para que está ali na escola todos os dias, quanto para a família dos alunos, para a comunidade para fora da escola, mas que tem essa participação ativa dentro da escola, que a gente não está ali para patologizar os alunos, não está ali para individualizar, mas para realizar um trabalho em conjunto com a escola, para a gente potencializar todos os sujeitos que estão ali presentes naquele contexto. E trazer principalmente essa perspectiva institucional, né, que eu comentei. O nosso trabalho era muito focado em construir potências coletivas, em estabelecer um protagonismo juvenil, por exemplo. Durante o período que a gente estava lá, a gente focou, isso foi de uma demanda dos alunos mesmo, que eles queriam que as vontades deles fossem atendidas pela escola. Eles comentavam, porque tal coisa está muito ruim, mas se a gente for lá reclamar, eles não escutam a gente. Então, a gente apresentou para eles assim o Grêmio Estudantil, porque a maioria deles não tinha ideia de como isso funcionava. Durante as intervenções a gente foi apresentando isso, e eles foram trazendo essa demanda para a gente, da criação de um Grêmio. Eu vou falar um pouco mais para frente, mas a gente só ficou um ano lá, então assim, não deu tempo da gente consolidar esse Grêmio, mas a turma que veio depois, né, no mesmo estágio, só que veio depois, conseguiu consolidar esse Grêmio, então assim, começou a criar ali um protagonismo estudantil, com que os alunos buscassem as vontades deles dentro da escola, buscassem satisfazer essas demandas. Então, assim, tudo isso também gira em torno, acho que isso é um ponto muito importante, de uma permanência a longo prazo, que foi chegando para o final do estágio, a gente foi percebendo, assim, que a gente foi estabelecendo uma melhor comunicação, né, com todos os sujeitos que estavam ali presentes, fomos estabelecendo melhores relacionamentos interpessoais, e que isso foi melhorando o nosso trabalho, foi melhorando a vivência dos estudantes dentro da escola, dos docentes, dos gestores, foi uma coisa, assim, muito legal que estava acontecendo ali. E foi chegando para o final, a gente pensou assim, poxa vida, agora que a gente está conseguindo ver até onde a gente pode ir, com quem a gente pode contar, como que a gente está construindo essas relações, acabou o estágio assim. Então, assim, eu acho que isso gira muito em torno também, agora já trazendo para a discussão, acho que pode acontecer depois, assim, no momento da nossa discussão, né? Da criação de um plano de carreira, assim, para o profissional da psicologia, não só da psicologia, mas da assistência social, da pedagogia, enfim, que vai além de processos seletivos, talvez uma coisa mais focada em concursos, enfim, algo nesse sentido, porque essa permanência a longo prazo ela é muito importante para a construção do trabalho, assim, porque você vai vendo como que as relações vão evoluindo, como que os sujeitos vão crescendo, vão ficando mais fortes dentro daquele contexto, e de como que isso é benéfico para todo mundo que está ali. Então, eu acho que é isso que eu queria falar, assim, essa relação da comunicação dentro da escola, os desafios, as possibilidades que a gente foi entendendo e foi criando, né? Acho que principalmente sobre criação mesmo das possibilidades de estar atuando naquele ambiente escolar. E eu acho que é isso, gente, que eu queria falar. Muito obrigado pela atenção de vocês. E aqui está a referência da CUFER que eu falei lá no início. E é isso. Muito obrigado, gente. A gente que agradece, Elcio, pela apresentação do trabalho. Realmente a gente vai ter muito que discutir ao final, todas as presenças de vocês trazendo muitos elementos para a gente fazer um bom debate ao final das apresentações. Seguindo aqui a nossa lista, eu só gostaria de saber se o trabalho que a gente pulou
Se os representantes já estão na sala, quem ia fazer a apresentação, ou a gente pode dar sequência? Por acaso é o pessoal de Divinópolis, porque eu acabei de entrar aqui. É vocês mesmo. Depois de muito, conseguimos. Ah, que ótimo, Denise. Bem-vinda. Obrigada, gente. É para começar a apresentação? Denise, você Oi. pode começar. A gente combinou 10, 12 minutinhos de apresentação. Fique à vontade. Tá. Deixa eu tentar aqui, porque eu não tenho domínio nesse negócio aqui não, viu? Priscila, quer me ajudar aí, compartilhar? Eu tenho até medo de Compartilha. mexer, porque a Priscila teve que entrar no meu computador. Bom, gente, eu sou Denise, eu vou me apresentando então, rapidinho, tá? Eu sou psicóloga, já formada na UENG em 2000, e estou compondo o quadro de profissionais da CEMED há quase 2 anos. Eu entrei para um projeto que chama-se, né, Projeto Olhares para a Educação, que foi desenvolvido pelo município para poder fazer valer a Lei 13.935. Vocês já falaram da lei? E aí, na verdade, já? A Lei 13.935 é a lei que inclui o assistente social, né? E o psicólogo nas unidades escolares para coletivamente a gente trabalhar a melhoria da educação. Sem, contudo, realizar a clínica, né? E esse projeto, cadê? Você está conseguindo? O Priscila vai conseguir? Vou, só um minutinho, tá abrindo, peraí. Onde que põe? Você quer que eu faça? Porque eu não quero mexer muito não, porque vai que? Compartilhar conteúdo? Vai em compartilhar, E abriu? aí abre uma janela e você busca o arquivo. Já tá aí, né? Ok? Isso. Bom, Tá e aí. aí tá aí, ó. Então, o projeto foi estruturado pelo município em 2022. Ele iniciou o trabalho, os trabalhos foram iniciados no final de setembro. E atualmente existe uma lei municipal, né, que defende o trabalho e que tornou o trabalho o Olhares em política pública, que a lei é a 92/99 de 2023. Compete a gente, né, dentro da lei e trazendo isso para o trabalho, considerar o contexto social, né, educacional e o projeto político-pedagógico das unidades escolares, promover a inter-relação, né, com a saúde, com a assistência social, os direitos e a justiça, e atuar, claro, que eticamente, dentro das regulações técnicas e teóricas e metodológicas, e respeitando os conselhos de classe de cada profissional. Pode passar, Priscila. Essas são as nossas atribuições. Priscila. Sou eu ou é você, Pri? Não passou, não? Aqui passou a página. Não, para mim não. Não, aqui não passou, não. Está na apresentação ainda. Bom, gente, então temos objetivos, né? Que é contribuir para a melhoria da educação de uma forma coletiva. O trabalho foi descrito dessa forma. Buscar a rede como interlocutor. Pode passar mais Priscila? Como amparo, né, na medida da necessidade da criação da demanda e do acolhimento da demanda. Promover um olhar diferenciado, né, humanizado, levar para dentro da escola, da questão pedagógica, o olhar social e psíquico, principalmente diante dos impasses que a educação tem vivido. Promover e capacitar estudos, né, e capacitações e estudos direcionados principalmente aos profissionais que atuam na escola, e acolher principalmente os adoecimentos que a gente tem vivido na educação. Essa é a nossa equipe. Nós somos atualmente 5 duplas, né? A gente brinca que nós somos duplas. Somos 5 psicólogos, 5... Uai, faltou um. 5 assistentes sociais. Faltou a Elisana, tá, gente? Me desculpem. Uma coordenadora e um apoio, que é a Keila. Essa é a nossa equipe.
é uma equipe de pessoas efetivas e contratadas, e fazemos da seguinte forma, assim que nós realizamos. Inicialmente, a gente fez um diagnóstico institucional, mapeando demandas, nós temos 50 unidades escolares, na verdade 54, 50 eletivas e elegíveis para atuação, que as demais são centros de apoio complexos, né, igual é o Raio de Sol, que trata das especialidades, das deficiências e alguns transtornos. Dessa forma, a gente analisou e construiu a proposta de trabalho e mantemos avaliação e monitoramento. Dentro do mapeamento, pode passar, Priscila, das demandas, a gente considerou alguns critérios de elegibilidade que englobavam os nossos focos de trabalho, que eram as crianças e estudantes, a família, os profissionais e a comunidade. Entendendo a família como a família extensa e a nuclear, os profissionais, todos aqueles envolvidos, né, no processo de educação dentro da unidade escolar. Porque a gente tem além dos professores, temos os assistentes, os estagiários, e temos um quadro de profissionais ligados a uma instituição que chama EMOP. Eles são prestadores de serviço, então eles cuidam da cozinha, muitas vezes limpam algumas crianças, levam ao banheiro, vigiam porta de banheiro, então é um trabalho que não são profissionais não caracterizados, não formados para estar dentro da educação, mas que estão lá dentro, então muitas vezes acabam adoecendo. E dentro desses critérios, a gente avaliou a saúde mental, as violações de direitos, as fragilidades ou rompimento de vínculos e as alterações próprias do desenvolvimento, né? Que agora, atualmente, a gente tem lidado muito com as questões de inclusão. Pode passar, Priscila. Esse é o nosso público-alvo, né? A criança estudante, a família nuclear extensa, a comunidade, entendendo aqui a comunidade, aquela que afeta diretamente a escola, que está dentro da escola, muitas vezes, e os profissionais, entendendo os profissionais da rede como um todo, da rede não, da unidade escolar como um todo. Pode passar. Esse é o nosso levantamento de demanda. A gente, caracterizando dentro do formulário de diagnóstico, a gente caracterizou as demandas como não urgentes, aquelas que poderiam esperar para depois, aquelas que estavam amparadas, sabe, de alguma forma pela unidade escolar, as demandas pontuais que determinavam uma ação focal, aquelas que eram urgentes, que a gente teve muitas no período de violência, né, na época do ano passado, e aquelas demandas que a gente determinou como continuada. Essas urgentes, pontuais e continuadas, as pontuais e as continuadas, elas têm umas características próprias, assim, que a própria equipe criou isso. As pontuais são aquelas que demandam da gente atuação focal, e que a escola direciona para a gente, dentro de um formulário próprio, via e-mail. As continuadas são aquelas que têm, dentro daqueles critérios todos de elegibilidade, uma característica muito ampla e uma necessidade muito ampla de atuação, que envolve tanto o adoecimento da criança estudante, das relações interpessoais dentro da unidade escolar, da relação da família com a unidade escolar, e principalmente aquelas que não conseguem fazer uma relação com a comunidade de uma forma geral, ou que não encaminham para a rede, ou que não acionam outros órgãos e têm dificuldade para isso. Entendem? Pode passar. Bom, os encaminhamentos são feitos dessa forma, né? Para as continuadas, a gente está lá todas as semanas, ou às vezes quinzenalmente, mas para que chegue a demanda de uma forma pontual, para aquelas escolas caracterizadas como pontuais, eles precisam enviar para a gente as demandas, solicitações por e-mail. Por que disso tudo? Para formalizar um vínculo e para estabelecer o critério de participação e cooperação, que é uma das grandes preocupações que a gente tem com a unidade escolar. A unidade escolar demanda, porém não se compromete, às vezes, com a demanda que está levantando e direcionando para a equipe. Pode passar. Essa é a nossa realidade atual, temos 50 escolas, 10 unidades divididas para cada dupla de referência, somos 5 equipes completas,
a periodicidade das demandas continuadas, muitas vezes é quinzenal, dependendo da necessidade semanal, e aquelas pontuais, a gente vai até a escola quando a gente é solicitado, e a gente faz um trabalho focado, e assim que a demanda é resolvida, e a gente tem uma solução para aquilo tudo, a gente retorna para a unidade base, e aí a gente volta a restabelecer demandas como pontuais quando há critérios de elegibilidade com relação à urgência, com relação à não urgência. Pode passar, Priscila. Bom, o que a gente tem? Que a gente já percebeu de resultados. Existem alguns números, mas o ano passado a gente não conseguiu completar esses números. Atualmente a gente temos números, mas eles também estão incompletos. Por realmente ter demanda demais, e a gente deveríamos estar trabalhando na prevenção, mas estamos realmente prestando socorro às escolas. Então, a gente percebe, assim, maior conhecimento e acesso à oferta da rede, principalmente aos direitos, né, de cada cidadão e da criança e do adolescente, conscientização a respeito das condições e limitações individuais de cada criança, de cada professor, de cada trabalhador daquela unidade, um ambiente escolar mais atento e acolhedor, que às vezes a gente tinha isso como falha, inclusive na demanda e solicitação inicial, quando a gente foi mapear a escola, estreitamento das parcerias e cooperação entre família e escola, ampliação do conhecimento e principalmente do desenvolvimento das etapas da vida da criança, né? Famílias mais acolhidas, tendo acesso a direitos públicos, que antes não existia, né? Uma cooperação, né? E um vínculo muito de parceria criado entre essa família, inclusive. Melhora na relação grupal. Isso foi muito nítido, que em 2022, quando a gente começou, a gente percebeu uma necessidade muito grande de cuidar daqueles que estavam promovendo o processo de aprendizado, uma busca por cuidado mais individual, né, principalmente as pessoas estão procurando mais por esse cuidado, uma comunicação mais efetiva, uma garantia de direitos, né, e deveres, e principalmente o que a gente percebeu, um direcionamento mais eficaz da demanda por parte das unidades escolares. E a gente viu que a gente precisa ainda mais de abertura, a gente precisa entender que a reciclagem de todos os profissionais ainda é uma necessidade muito grande, pensar no coletivo de uma forma multiprofissional é necessário dentro da educação. E isso são as coisas que a gente tem percebido durante esse tempo de atuação aqui no município. Pode passar, Pri. Essas são as referências usadas, né, para a gente descrever e escrever esse projeto para vocês. E a gente tem muito a agradecer pelo tempo. A gente que agradece, Denise, pelo compartilhamento da experiência que vocês estão construindo, Divinópolis, muito rica. E agora a gente vai passar para a nossa próxima, e aí a gente combinou, né, Denise, que ao final das apresentações a gente vai fazer uma rodada de discussões sobre as reflexões que foram apresentadas aqui. Nosso próximo trabalho é do Elias. Oi. Olá, boa noite, Elias. Boa noite. Fique à vontade. Ok. Boa noite a todos. Eu gostaria de iniciar falando que esse relato de experiência, foi feito na cidade de Ituiutaba, Minas Gerais, é uma cidade próxima a Uberlândia, né? Foi uma experiência que ocorreu dentro da atuação, já dentro da Lei 3.935, na rede municipal de ensino, né? E foi a rede, na época, a Secretaria Municipal, ela contratou 27 duplas para fazer esse trabalho, né? Inicialmente, numa forma de prestadores de serviço, ainda não existe até agora o cargo criado para efetivação através do concurso público, né?
E nesse formato ele foi até por volta de agosto de 2023, quando uma parte dos funcionários, dos psicólogos e assistentes sociais foram dispensados, e o restante foi remanejado para trabalhar nas 16 escolas que compõem a rede municipal da cidade. Nesse primeiro momento, onde as 27 duplas foram contratadas, foram divididas a secretaria dividiu pelo tamanho das escolas, né? E existiam escolas que eram bem pequenas, creches e até escolas rurais, em que às vezes a dupla trabalhava em 2 unidades, né? No meu caso, me coube atuar na maior escola da cidade, numa região central, e em que lá tinham 1.200 alunos pela parte da manhã e por volta de 1.100 alunos na parte da tarde. Era uma escola de Fundamental 1 e 2, e para essa escola, nesse primeiro momento, foram designados 4 duplas, 2 para o matutino, 2 para o vespertino. E coube a nós, enquanto profissionais, nos organizar em relação à questão do como seria o nosso trabalho dentro da escola, essas 4 duplas. E, no caso, eu assumi a responsabilidade técnica pelo Fundamental 2, e na parte do matutino nós tínhamos do 7º ao 9º ano, nós não tínhamos 6º ano. E tínhamos do 1º ao 5º ano, que a outra psicóloga e a outra assistente social assumiu. Então, nós dividimos o Fundamental 1 com uma dupla, Fundamental 2 com outra dupla. Então, foi um trabalho que ocorreu entre outubro de 2021 até dezembro de 2023, quando houve uma interrupção por parte da secretaria, alegando alguns ajustes por conta da lei, não da lei que nos coloca na escola, a questão da contratação. Então, eu atuei até dezembro de 2023 lá, e como eu já tinha feito o processo seletivo, hoje eu atuo como analista de educação básica, com a mesma função, psicólogo escolar, mas pelo estado de Minas, né? Pela Superintendência Regional de Ensino, numa realidade diferente, que são agora são 2 duplas na cidade de Tuiutaba para 16 escolas. Então, me cabe a responsabilidade técnica de 8 escolas e a outra psicóloga, 8 escolas. Eu e a outra psicóloga, a Leila, porque atualmente nós estamos sem assistentes sociais por conta do contratação. Mais uma vez, a contratação sendo uma coisa, algo que atrapalha. Então, o contrato delas venceram e estão em processo de recontratação. Então, não há esse sincronismo, né? E aí, mas voltando à experiência no município, a escola, a demanda que mais acontecia na escola era a questão dos vários tipos de violência, incluindo aí o bullying, e dentro do bullying, por consequência também, vários tipos de violência, né? E assim, o grande, vamos dizer assim, o grande dificuldade nossa é justamente da escola ainda entender que nós não é muito nossa função ficar apagando incêndios, vamos dizer assim, né? Mas, como nós iniciamos em final de 2021,
naquele período de outubro até o final do ano, ainda estávamos ali num período em que as escolas, os alunos só iam para o presencial com a autorização dos pais. E, naquele momento, nós tínhamos ali pouquíssimos alunos na escola. Desses 1.200, vinham na aula por volta de 60, 70 alunos, né? Quando entra 2022, aí a obrigatoriedade do presencial para todos, quando nós pensávamos que poderíamos fazer um trabalho realmente institucional, acabou nós sermos jogados justamente na questão do muitos alunos com muitas dificuldades de saúde mental, a adaptação ao presencial, né? E muito apagar de incêndio nesse primeiro semestre de 2022 foi praticamente um apagar de incêndio. E assim nós fomos tentando trabalhar de uma forma mais institucional, até que eu busquei auxílio aqui na UENG, daqui da unidade da cidade, para desenvolver um trabalho de extensão, né, para justamente a prevenção do bullying. E assim eu fiz desenvolver esse trabalho de extensão com alguns alunos do curso de psicologia e pedagogia. A unidade da UENG aqui de Tuiutaba, ela não tem o curso de serviço social, então por isso que não convidei, não tinha como, eu não convidei. Houve pouca participação dos voluntários, foi um trabalho voluntário, mas foi para mim interessante, porque a minha formação não foi aqui em Minas, eu fiz a minha formação em Campinas, né? E eu vi aqui que na região lá há uma grande, vamos dizer assim, deficiência de professores e especialistas na área da psicologia escolar, né? E que isso, de alguma forma, dificulta até o diálogo com os profissionais que tenho lá na região. Então, fui tentando construir esse trabalho institucional, e através desse curso desse projeto de extensão, hoje eu tenho um contato um pouco maior com a faculdade UENG, e tentando sempre colaborar com essa formação, que eu vejo que eu estou focando muito nisso, nessa questão da formação, né? Porque é uma discussão que eu vejo que é muito necessária, porque na minha formação em Campinas, que é de uma forma recente, eu tive, não sei se eu posso dizer, até a sorte de ter professores especialistas na área da psicologia escolar, né? Com décadas de experiência, e eu vejo que há uma dificuldade muito grande ainda dentro dos cursos de formação de psicologia entender ainda o papel do psicólogo escolar, né? Tanto é que, recentemente, eu fui ter uma palavra com os alunos da UENG, dentro da disciplina de psicologia escolar, e o professor que estava lá era um professor, ele era da psicologia social, né? Então, um dificultante para o aluno entender, ele se desdobra em tentar ajudar, mas, enfim, não consegue trazer toda a perspectiva que a gente tem no campo de trabalho. Agora, especificamente em relação ao projeto de extensão, na época, nós estávamos fazendo uma formação oferecida pela Secretaria de Educação sobre a justiça restaurativa. Então, nós aplicamos um pouco desse formato nas intervenções que nós fizemos. Houve um cronograma de intervenções no projeto, e assim nós focamos mais no Fundamental 2, porque só eu que fiz esse projeto, a outra psicóloga ela não aderiu ao projeto. Então foi Fundamental 2,
E o que me fica de experiência nisso é que, além desses aspectos mais relacionados ao acadêmico, é, é um trabalho, como já foi mencionado aqui por alguns colegas, de médio e longo prazo, né? Tanto o nosso trabalho institucional, de trabalhar de forma mais coletiva, de transformar realidades, transformar as concepções que as pessoas têm dos profissionais de dentro da educação em relação às várias questões, a própria prevenção da violência dentro da escola, ela é algo que vai demandar também vamos dizer assim, um dispêndio de energia a médio e longo prazo, né? Não é algo que a gente vai mudar de um dia para o outro. E, enfim, acho que isso eu consegui trazer isso para os alunos que participaram do projeto, e a escola começou a ter alguma mudança, tanto é que depois que eu fiz o projeto de extensão, eu já consegui mais adesão de alguns professores, não foram todos, eram 70 professores lá, né? Alguns professores já me deram mais abertura para trabalhar mais projetos com as turmas, de forma mais coletiva, de forma a mudar essa realidade. Então, assim, acho que basicamente é isso. Muito obrigada, Elias, pelo seu relato de experiência, muito rico. Agora a gente vai ouvir a apresentação do Adriano e do Felipe. Professora Ada, boa noite, pessoal. Boa noite, fique à vontade. Ok, obrigado. Como eu não vejo todos, poderia confirmar se estão todos vendo? Tá ok aqui para mim. Vamos lá. Bom, então, esse estudo aqui, ele surge a partir de uma dinâmica de estágio de campo, uma experiência na Escola Estadual Milton Campos, em Belo Horizonte, com a minha participação e orientação do professor Felipe Carbonaro, que está aqui também. Queria, inclusive, agradecer por todo o suporte, né? Ele que caminhou muito próximo da necessidade dos alunos de estágio e também das necessidades da escola, aquilo que a gente aprende nos primeiros passos, quando a gente vai pesquisar sobre educação, entender a perspectiva educativa, que é o movimento constante, né? Eu sou pedagogo de formação já há mais de 20 anos, estou concluindo a faculdade de psicologia, estou no 10º período, então, a partir desse momento, eu estou de um outro lado, mas sem perder de vista aquilo que aprendi nesses 20 anos, aí, mais de 20 anos como educador também. O contexto, então, só para que a gente possa compreender aqui um pouquinho do estudo, né, ele apresenta resultados a partir da interpretação e da observação, né, da realidade aí em campo. A ideia aqui foi um trabalho com os adolescentes, então, inicialmente, a PUC ela tem um serviço de psicologia aberto à comunidade, onde os alunos podem estagiar e fazer as suas práticas também profissionais. E a ideia era que esse atendimento ele acontecesse em grupo com esses adolescentes no serviço de psicologia da Praça da Liberdade, que agora tem como título aí Lourdes, né? Só que no decorrer das tratativas, né, com a escola, e a gente percebendo uma demora nos retornos de como poderia acontecer, quando e horários, a gente recebeu um posicionamento da escola que seria mais interessante que fôssemos até eles,
né? Então, inicialmente estávamos preparados para atendê-los numa sala específica, dentro de uma estrutura específica, e até com um pouco mais de privacidade, e a gente precisa, então, nesse momento, readequar a prática. O que é muito bom também, né? Porque eu acho que tira a gente um pouco dessa zona de conforto, né? Para quem não conhece, é uma escola que está localizada na região Centro-Sul de Belo Horizonte. Ela atende uma população de estudantes de ensino médio e aí estudantes que ficam em período integral, na sua maior parte, tá? Esses alunos, eles enfrentam desafios diversos, né? Tanto socioeconômicos quanto desafios mais específicos, né? Em relação ao perfil, a necessidades socioemocionais também. E a ideia aqui era que a gente pudesse, a partir dessa iniciativa, fomentar o desenvolvimento integral desses estudantes, né? Então, a partir do momento em que abre a possibilidade para que a gente vá até a escola, abre também um leque de possibilidades na prática que até então seria realizada com eles. O objetivo inicial, então, era esse atendimento, tá? Pensando muito na construção dos vínculos sociais, bem como também na partilha de questões relativas à vivência deles no contexto educacional. Tá? Então, pensamos muito o quanto esse espaço, essa abertura para escuta, pensando muito no que Turato traz da pesquisa qualitativa, né? A qualidade da escuta, a qualidade da presença seria importante. Então, a gente teve que transpor isso para estar dentro da escola. Aqui, como referencial teórico, a gente se apoiou muito no processo de aprendizagem, no contexto sociocultural, né? Pensando muito nas contribuições de Vygotsky, Bronfenbrenner, pensando também que esse processo de aprendizagem, ele está totalmente, e hoje a gente tem muito mais clareza do que isso, do que, por exemplo, tínhamos há 20 anos atrás, o quanto esse contexto social e cultural do indivíduo, ele está sendo influenciado por uma série de fatores, né? Então, quer dizer, a sensibilidade que a gente vai, não só como educador, mas também como psicólogo, como pessoas que vão lidar ali com questões muito profundas e necessidades que nem sempre são verbalizadas, faz toda a diferença, né? Então, quer dizer, isso para a gente mostra o quanto que esses referenciais suportam uma prática que seja muito focada na demanda deles, né? Então, a gente tem aqui também habilidades e competências, habilidades e competências, né? Pensando também que foi uma oportunidade, era e continua sendo, inclusive, uma oportunidade de desenvolvimento de habilidades e competências para a vida, para o âmbito também profissional, acadêmico, né? Existia ali uma aflição, uma ansiedade e uma incerteza, porque todos ali no pré-ENEM, então, veja, quantos desafios e quantas dúvidas, né? Então, a ideia também foi levar um pouquinho desse encontro, promovendo a empatia e fortalecendo essas habilidades em termos de relacionamento. E aqui, propriamente, o pilar central, talvez, do trabalho, que foram as habilidades socioemocionais, pensando muito que o que a ABED traz, né, das competências socioemocionais, o quanto elas influenciam não só o desempenho acadêmico, mas também na promoção de uma motivação, de uma capacidade de resiliência, de ressignificar, né, para um trabalho em equipe mesmo. E aí, já trazendo um pouco da realidade, né, é uma escola muito ampla, que tem uma área muito, muito grande, e o que a gente presenciou lá, ao contrário do que, se eu não me engano, foi o Elcio, não, acho que foi o Cristiano, não vou lembrar aqui, mas um colega trouxe aqui, né, sobre a formação de grêmios, de grupos operativos, de grupos de interesse, para fomentar essa interação entre os alunos, né? Então, o que a gente, ao chegar na escola, percebe e verifica é o quanto esses alunos, num período integral e num momento importante ali, de descanso, de intervalo, o quanto eles ficam um pouco abandonados.
Abandonados não no sentido institucional ali, né? Eles estão protegidos pelos muros da escola. Mas quanta coisa não poderia ser construída, dialogada, pensada, quanta criatividade não poderia ser fomentada nesses grupos de interesse, né? Então a gente já se depara com um ambiente onde eles estão ali embaixo das árvores ou sentados em rodinhas, mas sempre com um olhar de, bom, queríamos ter algo e não temos. E isso foi compartilhado depois nos grupos de trabalho. Enquanto estrutura metodológica, né, que orientou um pouco desse trabalho, a gente investiu aqui na intervenção psicoeducacional, né, e ela foi planejada cuidadosamente, pensando muito nessas necessidades específicas, né? Então, no momento em que, por exemplo, o professor Felipe vai até a escola, tenta entender um pouco dessa realidade, a gente já começa esse mapeamento, né? Então, os temas, as temáticas dos encontros que foram feitos com esses jovens, com esses adolescentes, foram escolhidos e definidos por eles, né? Então, a gente estava muito aberto, até muito interessado nas narrativas que seriam construídas e apresentadas nesses grupos, né? Então, aqui, a gente trabalha nessa perspectiva, perdão, da intervenção psicossocial, pensando muito nas características individuais, né? Então, a metodologia muito participativa e centrada no aluno, acho que talvez tenha sido aí algo essencial para o trabalho, para que a gente pudesse colher informações e também favorecer um ambiente de crescimento e de construção coletiva. Nós tivemos, no momento em que a gente estava lá, ao todo foram 4 encontros, a gente teve a morte de um aluno que foi causada por um problema respiratório, uma infecção respiratória, e isso abalou muitos jovens, né? Então, o que a gente entendeu foi que se não houvesse aquele espaço ali de diálogo e de conversa, de fomento ali, de uma abertura para colocar as suas emoções, seus sentimentos, talvez eles não tivessem esse suporte tão forte ou tão específico para esse momento, né? Então, a partir dessas perspectivas, onde a gente percebe aqui, foram 4 encontros, né? Perdão, acho que eu não detalhei isso, mas, por exemplo, os 4 encontros foram centrados em sentimentos e emoções, sendo o primeiro. O segundo, ansiedade. O terceiro, afetividade nas relações. E o quarto, onde eles poderiam trazer, cada um trouxe um tema específico que gostaria de falar e uma palestra interativa, né? Então, eles tinham um tempo definido para trazer um tema para o grupo, né? E todos esses temas definidos por eles. Então, aqui, a partir desse trabalho e dessa intervenção à escola, a gente percebeu aqui um ponto desafiador, que foi a comunicação, né? Eu acho que Elcio, quando traz ali o aspecto da comunicação e as possibilidades, as hipóteses e as conclusões, ele é muito feliz, porque o que a gente percebe é justamente uma dificuldade de compreensão por parte ali da gestão escolar, de compreender, talvez, a profundidade do trabalho, a importância, ou não só como mais uma tarefa a ser cumprida na rotina que é tão extensa e tão cansativa dentro de uma comunidade escolar, né? Mas a importância da gente utilizar esses espaços e trazer esses alunos para uma autonomia, para um destaque, para um protagonismo, né? Então, algumas hipóteses aqui na conclusão do trabalho foi o quanto a possibilidade aí de alinhamento e comunicação efetiva vai fazer a diferença, né? Então, como é que esse alinhamento entre equipe de estágio, coordenação pedagógica, e aí, ao final do estágio, a coordenação pedagógica foi trocada, né? Uma outra profissional entra, com formação em psicologia, já muito mais participativa na construção, ou querendo entender um pouco de como o trabalho acontecia também. Uma segunda hipótese aí é sobre as necessidades de informação continuada para os educadores, né? Então, a resistência de alguns educadores em adotar uma nova abordagem pedagógica
o que a gente entende é que pode estar relacionado aí com o desafio da formação, né? Ou seja, temas que são mais emergentes e como que esses temas se desenvolvem ali no contexto socioemocional. Tá? A terceira hipótese sobre a relevância de um planejamento colaborativo e sistêmico, né? Ou seja, a partir desses grupos de interesse, desses grêmios, quando a gente traz esses jovens para um protagonismo, como é que eles podem participar de um planejamento que seja colaborativo e, ao mesmo tempo, seja sistêmico? Né? Ou seja, de entender toda a necessidade dos discentes, da comunidade educativa, da comunidade de pais, né? Ou seja, essa tríade que é tão importante, né? E até da comunidade, porque é uma escola que está ali dentro de um contexto geográfico importante, com uma comunidade que pode se tornar ativa, mas, sobretudo, também com a possibilidade dos pais, porque muitos pais trabalham no entorno, né? Então, aí fica para a gente essa hipótese como algo bem forte. Essas hipóteses, elas sugerem para a gente que, em termos de futuras intervenções, é importante que a gente não foque apenas nos aspectos técnicos e teóricos ali, que norteiam, obviamente, e são importantes, a prática do estágio, mas também pensar como é que é a dinâmica organizacional dessa escola. Né? Como é que é o clima? Quais possibilidades e quais desafios nós vamos enfrentar nesse contexto, nessa nova cultura onde cada aluno ou onde vamos fazer essas intervenções, né? Pensar um pouco nessas relações interpessoais, mas sobretudo na integração das dimensões que eu estou falando aqui e que ficaram muito evidentes no trabalho, para potencializar os efeitos da intervenção, né? Então, quer dizer, a gente maximiza, a gente eleva aí esses efeitos, né? Para promover aí um ambiente mais favorável e, ao mesmo tempo, pensar num trabalho de ressignificação, de transformação ali do ambiente educacional. E como o trabalho, esse estudo aqui, ele tem muito das narrativas, da produção de sentido e até das práticas discursivas que se dão nesse ambiente escolar. Para finalizar aqui, queria trazer um pensamento da Mary Jane Spink, onde ela fala que na interação com o mundo somos autores de nossas próprias histórias, né? Então, escreva a sua com autenticidade, pois é por meio dela que você molda a sua realidade e influencia o mundo ao seu redor. E o que a gente percebeu foram jovens muito sedentos por viver a sua autenticidade, mas com muito medo, com muita ansiedade desse mundo que é tão desafiador para eles, e eles só querem colo, né? Mas colo não no sentido infantil, mas colo no sentido do suporte, desse staff, né? Desse holding tão importante para crescer de forma mais saudável e equilibrada. Então, é um pouquinho do que fizemos. Desculpa se eu estourei o tempo aí, professor. Não, tranquilo, Adriano. Muito obrigada pela sua exposição. E agora a gente vai passar para a nossa última apresentação, nosso último trabalho, que é com a Érica. Fique à vontade, Érica. Seu microfone tá Boa noite, vocês estão me ouvindo bem? Sim, estamos. Tá, joia, porque meu fone tá parecendo que vai acabar a bateria. Qualquer coisa vocês me avisam, por favor. Vou compartilhar aqui uma apresentação. Me avisem, por favor, se está conseguindo ver. Ainda não. E agora? Ainda não também. Não? Pai. Para mim aqui já está aberto.
Tá aparecendo para mais alguém? Porque pode ser alguma coisa aqui também com a minha rede. Não está aparecendo, não. Não. Então, pera. Agora foi. Agora sim. Oi. Ah, que bom. Sim. Então, beleza. Então, boa noite, gente, para todo mundo. Meu nome é Érica, estou muito feliz de estar aqui, de ver essa diversidade, né, de trabalhos que estão sendo apresentados. Eu vou apresentar aqui a minha pesquisa do meu TCC, né, em psicologia. Então, primeiro eu vou falar um pouquinho de mim aqui. Eu, assim como o Adriano, também sou pedagoga e sou professora há 25 anos e psicóloga há 27 dias. Acabei de concluir, de colar grau, né, no dia 3 de agosto, pela PUC-Minas, sou Parabéns. pedagoga pela UENG, obrigada. E tenho uma trajetória, né, desses 25 anos, 23 deles são na rede municipal de educação. Então, eu brinco, Cristina até mexeu comigo lá no chat, né, porque eu brinco que agora eu sou psifessora, né, e aí essa possibilidade de juntar, né, a psicologia com a educação, meu foco da minha pesquisa foi exatamente os meus colegas, né, os professores. Então, pela própria rede municipal, eu já fiz o curso de justiça restaurativa, né, tive esse certificado de facilitadora de justiça restaurativa e trabalhei durante quase 3 anos no grupo de extensão da PUC de São Gabriel, que é mediação comunitária do professor Rubens. E aí, nesse grupo também aprofundei, né, meus conhecimentos sobre isso, nesse grupo que surge a ideia dessa pesquisa. E atualmente, há pouco mais, quase 3 meses, eu estou gerente do programa Escola Integrada na Secretaria Municipal de Educação. E aí vou apresentar um pouquinho da pesquisa, né? Só um minutinho que eu queria colocar um cronômetro aqui para eu não me perder. Então, como eu disse, né, foi um TCC, a minha orientadora foi a professora Patrícia Pinto de Paula, que é da área da psicologia do trabalho, né? Foi uma pesquisação realizada com um grupo de professoras da rede municipal, da rede pública, na verdade, tinha uma professora da rede estadual. O convite, né, para a participação da pesquisa foi feito de forma virtual, então poderiam vir pessoas de várias redes e até de lugares diferentes, porque nossos encontros eram online, mas acabou que as participantes eram todas professoras aqui de Belo Horizonte. Foram, ao todo, 9 professoras. Eu faço parte, né, do grupo da pesquisa também, né? Na pesquisação, o pesquisador também é um ator ali da pesquisa, né? E enquanto professora, né, parte dessa categoria na justiça restaurativa também, né, nos círculos de paz, o facilitador também responde e participa de todo o processo, então me incluo nessas 9 professoras. Nós tivemos 4 encontros virtuais de 2 horas, né? O diferencial mesmo era essa metodologia dos círculos de paz, que o tempo é muito escasso, não consigo explicar agora, né? Mas é um tipo de processo circular que é muito bacana para a gente usar no contexto escolar em várias situações. Um diferencial foi a questão da gente usar o humor, né, como uma forma de debater os assuntos relativos à saúde mental. Então, usei muitos vídeos e memes que circulam pelas redes sociais, fazendo piada mesmo com essa questão, né, do professor entrando para a ala da psiquiatria, do professor que usa Rivotril, do professor que tem sequelas, né, de toda essa situação. E, a partir desses encontros, então, eu fazia um diálogo com a bibliografia, com outras pesquisas, né? Então, no meu trabalho vem o relato dos 4 o planejamento dos 4 encontros, o relato e, na sequência, a análise diante de outras pesquisas e de outras bibliografias, né? A pergunta-problema era como que o cotidiano de trabalho impacta na saúde mental, né, dos professores.
Então, o objetivo geral era analisar exatamente os fatores, quais eram esses fatores que impactavam, né, tanto positivamente quanto negativamente na saúde mental dos professores que compõem esse cotidiano. Além disso, eu tinha esse objetivo, né, dentre os objetivos específicos, a questão de ser também um espaço terapêutico, de criar um vínculo ali com as pessoas que estavam participando, para que fosse também, para além de uma pesquisa, uma forma de contribuir com a saúde mental daquelas pessoas que estavam participando. Cada encontro tinha uma temática, né? Por ser uma pesquisação, o grupo interfere bastante também nesse planejamento. Então, eu já tinha esses objetivos estabelecidos, mas à medida que acontecia um encontro, temas que surgiam no encontro anterior puxavam as próximas temáticas, né? Então, trabalhei com processo de escolha da profissão, os altos e baixos na carreira docente, né? Trabalhei uma linha do tempo, onde as pessoas colocavam quais os fatores que interferiram, né, nesses altos e baixos. Então, o momento de alto, o que tinha, o que acontecia ali naquele contexto escolar, que eu me considero que aquele ali é um ponto alto da minha carreira, o que aconteceu que impactou negativamente para ter um ponto baixo, né? E também essa análise de cada um dos fatores que considera adoecedor, né, no contexto do trabalho docente, e também as estratégias de proteção que cada professora adotou, né? Eu listei aqui alguns dos principais fatores adoecedores, e depois, na hora que eu for falar dos achados da pesquisa, eles vão voltar um pouquinho, né? Mas acredito que para todo mundo que falou aqui está dentro do contexto escolar de alguma forma, não acredito que tenha alguma novidade grande aqui, né, ao ver essa quantidade de fatores adoecedores, né? Os baixos salários que acabam interferindo, né, forçando, entre aspas, o professor a trabalhar mais de um turno, a quantidade de tarefas extra-classe, a sobrecarga, a questão de assumir papéis que, né, não seriam exatamente do professor, a falta de valorização, a formação deficitária também, como o Adriano coloca aqui, o barulho constante dentro de escola, né? A escola é um espaço de muito barulho também, que acaba interferindo nessa saúde mental, e a falta de valorização dos profissionais. E as estratégias de proteção que esse grupo levantou foram basicamente, né, ações de autocuidado. Então, buscar, né, se envolver menos com as questões do trabalho, isso foi uma coisa que me chamou a atenção, porque ao mesmo tempo que a gente vê, né, até ensinando a literatura, quanto mais sentido a gente vê no trabalho, menos adoecedor ele é, esse envolvimento muito grande com as histórias dos estudantes, com essa trajetória de cada um, muitas vezes muito distante da realidade dos professores, acabava trazendo, né, um adoecimento. Então, algumas adotaram esse distanciamento como uma forma de estratégia de proteção, mas foi interessante perceber que nesse grupo, praticamente todas as professoras buscaram trabalhar em outra área, no outro horário, né? Inclusive eu, né, que estava terminando a psicologia, pensando também em atuar como professora em um horário e como psicóloga no outro. Então, achei interessante que era um grupo pequeno, mas foi praticamente mais ou menos 70% do grupo busca ou faz já, né, atua em outra área, em algum outro horário, ou está buscando essa formação, né? A atividade física também apareceu como uma estratégia, e a terapia, todas as pessoas que estavam no grupo ou já fizeram terapia ou estavam em processo de terapia, e achei interessante porque justamente um grupo que se propõe, né, a refletir e a falar sobre sua saúde mental é um grupo que estava buscando a terapia também. E aí vem os achados, né, da pesquisa, assim, quando passados todos os encontros e esse diálogo com a bibliografia, né,
a gente vê que o adoecimento mental dos professores, né, que é uma coisa tida assim como tão comum, ele afeta muito mais do que só os professores, né? Ele tem uma interferência no processo de aprendizagem dos estudantes, porque os professores que trabalham adoecidos acabam adoecendo também, né? Não desenvolvem o trabalho na sua máxima potência, assim, da forma como poderia. Tem o absenteísmo também, né, que impacta muito, né, essa quantidade de faltas e os estudantes ficam sem o atendimento. E, apesar de tudo isso, né, não se tem políticas públicas voltadas para essa atenção à saúde dos professores, a saúde de um modo geral, não apenas a saúde mental, né? E aí a gente percebe que né, na pesquisa surgia muito, as pessoas falavam muito disso, né, que elas não se sentiam olhadas e cuidadas, né? Então, uma professora relata, por exemplo, já que eu sei que ninguém vai cuidar de mim, eu fiz essa opção pelo autocuidado. Mas outra coisa que me chamou a atenção é que todas essas estratégias de proteção, elas aparecem depois de pelo menos um episódio de adoecimento. A pessoa não começa a desenvolver essas estratégias assim de forma espontânea, né? Normalmente ela já adoeceu para poder depois começar a desenvolver. E aí já falei, né, da baixa remuneração, que acaba criando um ciclo de adoecimento, porque aí a pessoa dá mais aulas, pega mais turmas para poder aumentar o salário, e aí isso gera uma sobrecarga ainda maior e mais adoecimento. Aí fala do currículo, né? O barulho é um fator que apareceu em todas as pessoas, né? Os desafios das relações, que também já foi falado aqui por alguns colegas, né, em alguns outros trabalhos, mas o que eu queria destacar, assim, que para mim me chamou mais atenção foi todas as estratégias de proteção, né, são estratégias individuais e dessa forma que eu falei, né, que as pessoas já buscam depois que o adoecimento já aconteceu. E se a gente for observar os fatores adoecedores, eles são, a maioria deles, ou estruturais, né, fazem parte ali da estrutura do ensino mesmo, institucionais, né, da Secretaria de Educação, dos governos, das leis, ou coletivos, né, assim, da estrutura daquela escola, daquele coletivo. O grupo de estudantes, os professores, o próprio barulho, que é uma coisa ambiental. E aí, se as estratégias de proteção, né, são individuais e todas as causas de adoecimento, né, são de outras ordens, como é que a gente vai conseguir resolver, né? Eu fiz uma metáfora que é como a gente tirar uma pessoa do incêndio, tratar todas as feridas dela, né, cuidar e tal, e depois a gente joga ela no fogo de novo, né? O ambiente continua muito, muito adoecedor. Enfim, muito rápido, né? Eu sei que eu passei um pouquinho do tempo, queria deixar aqui meu contato, agradecer. As referências eu trouxe algumas, tem muitas aqui, tá, gente? Porque foram as da pesquisa de modo geral, e estou à disposição para que vocês quiserem depois conversar, me procurar individualmente, estou à disposição. Muito obrigada, Érica. Bom, gente, primeiramente, depois de todas as apresentações, eu queria parabenizar cada um de vocês, os autores e as autoras que trouxeram as experiências. Primeiro, parabenizar pelo esse processo de sistematização da prática, sistematização dos processos de investigação. É muito importante quando a gente faz esse processo. E esse momento de compartilhamento, ele é muito rico. E é interessante a gente visualizar apesar das especificidades de cada trabalho apresentado, é importante ver as linhas de continuidade, né? O que une cada trabalho dentro desse campo tão diverso e complexo que é a educação. Eu acho que a primeira riqueza de todos os trabalhos de vocês é a diversidade de experiências e de realidades que a gente viu aqui nas apresentações. Então, a gente tem diversos municípios, estados, a gente vê essa diversidade de escolas distintas, de categorias profissionais diferentes. Então, eu acho que é um momento que a gente consegue
ter elementos para qualificar essa discussão e visualizar também como os desafios, eles não são individualizados, né? Eles são desafios que perpassam diferentes realidades, porque a gente está falando de um espaço socioocupacional que ele está introduzido dentro dessa ordem social que a gente vive. E é interessante ver que todos os trabalhos de vocês apresentam uma preocupação de desnaturalizar essa ordem social, seja por meio de investigações, seja por meio de ações. Então, buscar dar respostas, construir respostas teórico-práticas para os desafios que esse espaço socioocupacional nos coloca, né, enquanto profissionais, nesses diferentes espaços. E uma das coisas mais interessantes que eu achei, e isso perpassou todos os trabalhos, o comprometimento com os direitos humanos, a centralidade dos sujeitos na construção dessas respostas. Então, é sempre em diálogo com a comunidade acadêmica, com a comunidade escolar, com a comunidade em que essa escola está inserida, porque ela está inserida dentro de um território, ela dialoga com esse território, não tem como a gente pensar em respostas, em construção de respostas, sem pensar nessa vinculação. É interessante observar também que todos vocês tiveram essa preocupação nas diferentes especificidades de compreender essa escola a partir de um todo, né? Compreender as determinações históricos e estruturais. A gente está falando de uma escola que é socialmente determinada por um conjunto de determinações que vai incidir no nosso cotidiano profissional, no nosso espaço de atuação profissional. E foi muito interessante acompanhar esse movimento a partir de diferentes experiências. Então, assim, eu queria parabenizar muito todos os trabalhos, foram trabalhos muito ricos, eu acho que trouxeram muitos elementos para a gente pensar no título do próprio evento, né, nas possibilidades. Eu acho que essa ideia da comunicação, é interessante ver que muitos dos trabalhos vêm de uma experiência do estágio, de uma experiência mesmo do trabalho profissional, de uma experiência de investigação, mas de buscar qualificar teoricamente essa discussão. Então, assim, só tenho a parabenizar todos os trabalhos e abrir agora a roda de conversa, quem tiver interesse de expor, dialogar, tirar dúvidas. Esse é o momento, mas eu realmente queria muito parabenizar todos os trabalhos, muito qualificados. Acho que a gente teve um momento de boas experiências, assim, socialização de boas experiências. Paula, pode falar. Boa noite. Eu faço parte da monitoria que está organizando e a gente teve um problema com o chat, aí a gente conseguiu solucionar colocando perguntas e respostas, que é o ícone do ladinho do chat. Vocês conseguem acessar esse perguntas e respostas? Que aí eu iniciei a discussão e aí eu coloquei o link do Forms, que aí é basicamente para colocar o e-mail, o nome, e aí eu acredito que nesse perguntas e respostas a gente consiga fazer a discussão via esses perguntas e respostas. É só isso mesmo, obrigada. O microfone está fechado, Adriana. Desculpa, gente. Paula, no perguntas e respostas, eu consegui acessar a lista de presença. E aí você está falando se a gente quiser fazer a digitação nesse passo uma pergunta? Acho que sim, né? Isso. Ok. Mas quem quiser também falar, pode levantar a mão. Ou então, se quiser escrever uma pergunta, também pode usar essa ferramenta, que funciona como chat. Nenhuma pergunta, nenhum comentário? Comentário pode ser? Pode sim. Então, gente, eu penso aqui, né, que, como eu falei, a exceção de assistentes sociais e psicólogos não é algo novo, né? No caso do serviço social, remonta, inclusive, às origens da profissão, ainda na década de 30 do século passado.
Mas assim, uma coisa que eu achei muito legal aqui nas exposições, que no conjunto das falas, né? Que assim, eu acho que achei muito rico, né? A questão de trazer a ideia do protagonismo, né? Da participação estudantil. Gostei muito de ouvir isso, né? De ver que os colegas, os estudantes, por meio do estágio, por meio da prática, né? Estão desenvolvendo, estão estimulando, né? Isso desdobra em várias outras questões que são de extrema relevância, como a participação sociopolítica, a democracia, né? Os debates. Então, isso tende a trazer, principalmente quando potencializa o Grêmio estudantil, o movimento estudantil, tende a trazer, né? Potencialmente pode trazer a democratização desse espaço, né? Então, debates podem surgir, enfim, a escola ela precisa ser democratizada, que ainda é uma questão que aparece nos estudos, né? Que as escolas ainda são muito fechadas, enfim. Então, eu achei muito rico isso. E o outro também, o outro viés que também aparece nas experiências, que é o viés da educação e direitos humanos, né? Eu não tenho dúvida hoje, assim, que, igual no campo de estudo, é educação e direitos humanos, serviço social, educação e direitos humanos, e as interseccionalidades, sexo, raça, gênero, a questão étnica, racial, enfim. Então, eu estou muito feliz, assim, de ver como que essa inserção, né, a partir de 2019, da lei, ela tem caminhado nesse viés. Então, assim, parabenizar mesmo os colegas por estar desenvolvendo esse trabalho e seguindo essa perspectiva do trabalho e da formação profissional. É mais um comentário. Uhum. Perfeito, Cristiano, obrigada. Mais alguém? Acho que antes da gente finalizar, a gente poderia, quem sentir confortável de abrir a câmera para a gente tirar um printzinho da tela, para a gente registrar, eu acho que seria bacana. A minha tela tá toda fechada, eu não tô vendo ninguém mais. Vou tirar aqui o print. Prontinho. Muito obrigada, gente. Eu acho que fica isso. A gente teve uma noite muito rica, né, de compartilhamentos, trocas. E convidá-los novamente para as atividades de amanhã. Nós teremos 2 mesas muito importantes. Quem não tiver a oportunidade de acompanhar, vai ficar registrado no YouTube. Interessante, depois em um outro momento, com disponibilidade de acompanhar essa discussão, que vão ser 2 mesas muito interessantes para a gente continuar essa qualificação, né, da nossa inserção e dos desafios da nossa inserção profissional no espaço da educação. Então, muito obrigada, desejar a vocês uma boa noite, um bom sextou, né, esse restinho de noite, e a gente se encontra amanhã nas nossas outras atividades do evento. Muito obrigado, viu, gente? Boa noite. Obrigada, pessoal. Boa noite. Boa noite.